pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver esses três itens sobre a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então o primeiro item aqui eu quero saber, tipo de função. Para você saber o tipo de função, basta você analisar ou, no caso, descobrir qual é o maior expoente da letra x. Só que aqui, a letra x aparece duas vezes. No primeiro x o expoente é 2 e no segundo x não tem expoente. Quando isso acontece, é porque o expoente é o número 1. O maior entre o número 2 e o número 1 é o número 2. Então significa que a função é uma função do segundo grau. Então, função do segundo grau. Que também ela pode ser chamada de função quadrática. Tá? É a mesma coisa. Na letra B, eu quero saber o tipo de gráfico. Todas as vezes que você tiver uma função do segundo grau ou uma função quadrática, o gráfico vai ser formado por duas curvas que elas vão se encontrar em um determinado ponto comum, que é chamado de vértice. Beleza? E o nome desse desenho é chamado de parábola. Então, toda vez que eu tiver uma função do segundo grau, o tipo de gráfico vai ser uma parábola. Lembrando que essa parábola ela pode ser feita de duas maneiras diferentes. Ela pode ter a concavidade para baixo. A concavidade é essa boquinha aqui, Ela pode ter a concavidade para baixo ou ela pode ter a concavidade para cima, tá? Concavidade é aqui. Para você saber se ela vai ter concavidade para baixo ou para cima, depende do valor do A. Quem é o valor do A? É o número que fica antes de x ao quadrado. Neste caso aqui, como a gente não tem esse número, subentende que esse número é o número 1. Como ele é um número positivo, ou seja, maior do que zero, o gráfico vai ser desse jeito aqui, Vai ter a concavidade para cima. E se por acaso aqui, o valor do A fosse um número negativo, ou seja, menor do que zero, aí o gráfico teria esse formato aqui, ou seja, concavidade para baixo. Bem, então vamos ao item C. Eu quero determinar aqui o ponto vértice. O que é o ponto vértice? O ponto vértice é o ponto que vai determinar o local onde a função ela muda de sentido. Tá? Mas o que quer dizer isso? Olha, vamos observar aqui um esboço dessas duas parábolas. A gente olhando da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. Aqui, a curva ela está subindo. Quando ela chega no ponto vértice, ela passa a descer. Então aqui é uma curva crescente. Quando ela chega no ponto vértice, ela passa a ser uma curva decrescente. Então ela mudou de sentido. Quando foi que ela mudou de sentido? Quando ela chegou no ponto vértice. Beleza? Vamos analisar esse outro desenho. Sempre da esquerda para a direita. Observando da esquerda para a direita, ela está descendo. Quando ela chega no ponto vértice, ela passa a subir. Então aqui temos uma curva decrescente e depois crescente. Então o ponto vértice é o local onde a função mudou de sentido, né? Ela passa de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente, beleza? Mas aqui o que eu quero saber é qual é o ponto vértice. Eu quero determinar as suas coordenadas. O ponto vértice, ele é representado pela letra V e ele é formado de dois valores. O x do ponto V e o y do ponto V. Né? Porque todo ponto ele tem dois valores. Né? O primeiro é x e o segundo é y. Para você determinar o x, você tem uma fórmula. E para você determinar o y, você tem uma outra fórmula. Beleza?
Então vamos determinar aqui o x. Então, para você determinar o x vértice, a fórmula é menos b dividido por 2a. Beleza? Então vamos agora substituir os valores. X vértice é igual. Menos b. O que significa menos b? Significa o oposto de b. Tá, mas quem é o valor do b? Vamos voltar aqui na função. Ó, vamos voltar aqui na função e vamos determinar o valor de a, b e c. O valor de a vai ser o número que fica antes de x ao quadrado, que neste caso é o número 1. O valor de b é o número que fica antes de x, então é o menos 4. E o valor de c é a parte da função independente, é a parte que não tem x, que no caso é o mais 3, né? Vou colocar aqui 3, beleza? Então vamos voltar à forma. Menos b significa o oposto de b. Como o valor do b é menos 4, o oposto de menos 4 é mais 4. Então você vem aqui, ó, e coloca o 4. Lembrando que não precisa colocar o mais. Na parte de baixo você tem 2 vezes a. Só que o valor do a é 1. Então 2 vezes 1, 2. Fazendo aqui a divisão, mais e mais é mais, e 4 dividido por 2 é 2. Então já determinamos o valor do x vértice. Vamos agora determinar o valor do y vértice. O y vértice ele também tem uma fórmula. Qual é essa fórmula? Menos delta dividido por 4a. Bem, mas eu não tenho o valor do delta. Mas eu sei qual é a fórmula que vai determinar o delta. Qual é essa fórmula? Delta é igual a b elevado a 2 menos 4 que multiplica a que multiplica c. Vamos substituir os valores. No lugar do b eu vou colocar o menos 4. Eu vou utilizar o parênteses. Aqui eu utilizei o parênteses por dois motivos. Primeiro porque é uma potência e segundo porque ele é um número negativo. Beleza? Menos o 4. O valor do a é o número 1. E o valor do c é o número 3. Neste caso aqui, eu não teria necessidade de utilizar o parênteses. Mas eu prefiro, todas as vezes que eu faço uma substituição de um número no lugar de uma letra, eu sempre utilizo o parênteses. Independente se o número é positivo, se ele é negativo, eu sempre vou usar o parênteses, beleza? Então, delta é igual. Esse menos 4 elevado a 2 vai dar 16, né? É só multiplicar o menos 4 duas vezes. Menos e menos é mais. 4 vezes 4, 16. Aqui, ó, eu tenho duas multiplicações. A primeira coisa que você faz na multiplicação é o jogo do sinal. Lembrando que sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Então, ó, menos e mais dá menos, com outro mais continua sendo menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 3, 12. Isso concluímos que o delta é igual a 16, menos 12, que é igual a 4. Então achamos o valor do delta. Voltamos aqui na forma do y vértice. Então, y vértice é igual a menos delta, ou seja, o oposto de delta. Como o delta é positivo, o oposto é negativo. Então aqui vai ficar menos 4 dividido 4 vezes a. Só que o a é 1. Então 4 vezes 1, 4. Efetuando aqui a divisão, menos e mais vai dar menos, e 4 dividido por 4 vai ser igual a 1. O que é que o exercício está pedindo? Determine o ponto vértice. Já descobrimos que o ponto vértice vai ser formado por x vértice e y vértice. Então, o ponto vértice vai ser 2 e menos 1. Então, essa aqui é a resposta
que o exercício pediu na letra C. Muito obrigado.